Dave Krupa nasceu em 1976, em Sioux Falls, na Dakota do Sul. Por mais de uma década, ele manteve um relacionamento com uma mulher de nome Amy. Juntos, eles tiveram 2 filhos, mas nunca foram casados oficialmente. Esse foi um ponto que sempre deixou Amy incomodada, e ela frequentemente cobrava Dave para que oficializasse aquela união. Isso não aconteceu e com o tempo o relacionamento chegou ao fim. Amy ficou com os filhos e Dave se mudou para Omaha em 2012. Morando a aproximadamente 20 minutos dos filhos, ele foi um pai presente e ajudava a sustentar as crianças. Dave trabalhava como mecânico e tinha sua própria oficina. Certo dia, uma mulher de nome Carrie Farver levou seu carro para essa oficina. Dave ficou interessado por essa mulher, mas naquela ocasião nada aconteceu. Agora solteiro, ele já procurava por uma nova companheira. E fazia isso pela internet. Foi então que ele conheceu Shanna Liz Gollier, por vezes chamada apenas de Liz. Divorciada e mãe de 2 filhos, ela se interessou por Dave. Eles marcaram um encontro e começaram a sair. Dave tinha acabado de terminar um relacionamento e não estava à procura de nada sério. Liz, por sua vez, sonhava em formar uma nova família. Ela foi descrita como alguém muito ciumenta e carente. No início do namoro, Liz conseguiu esconder esses traços de Dave, mas o tempo foi capaz de revelar quem ela realmente era. Dave visitava os filhos com frequência, e o contato com sua ex-namorada Amy era inevitável. Isso despertava o ciúme de Liz e, eventualmente, dava início a uma briga. Esse evento se repetiu algumas vezes e, próximo do Halloween, Dave optou por encerrar o relacionamento. Entretanto, Liz não aceitaria o término tão facilmente. Enquanto ela realizava esforços para reatar o namoro, Dave reativou sua conta no site de relacionamentos. Foi então que ele encontrou um rosto familiar. O perfil de Carrie Farver foi apresentado para ele pelo site, e Dave rapidamente se lembrou de ver essa mulher em sua oficina. Aquela coincidência foi o bastante para iniciar uma conversa entre os dois. Carrie levou seu carro até a oficina de Dave mais algumas vezes, e eles começaram a namorar. Ela vinha da cidade da Macedônia, em Ohio, e já tinha um filho de nome Max. Sua vida acadêmica foi dedicada à tecnologia e ela trabalhava na área de programação. Durante a fase adulta, Carrie foi diagnosticada com depressão e transtorno bipolar. Ela realizava acompanhamento e fazia uso de medicamentos para essas condições. Carrie encerrou seu antigo relacionamento e conseguiu um emprego em Omaha, onde conheceu Dave. Eles marcaram um encontro e seguiram até o apartamento do rapaz. Porém, assim que passaram pela porta, a campainha tocou. E quem estava lá era Liz. Como em sua cabeça aquele seria um relacionamento duradouro, ela fez sua mudança de forma velada, levando diversos objetos para a casa de Dave. Objetos esses que ainda estavam lá. Segundo Liz, sua visita era apenas para retirar o resto de suas coisas, e assim ela o fez. Ter a ex-namorada e a atual no mesmo espaço foi algo que causou certo desconforto em todos, por motivos óbvios. Liz deixou o local e o encontro prosseguiu. Diferente dela, Carrie não estava à procura de um relacionamento sério. Suas expectativas estavam alinhadas com as de Dave e eles continuaram se encontrando. Em novembro de 2012, mais especificamente no dia 13, uma terça-feira, Carrie estava na casa de Dave. Ela tinha passado a noite anterior lá e estava trabalhando em um grande projeto que deveria ser entregue muito em breve. Ainda de pijama, ela tinha algum tempo antes de precisar sair. Dave, por outro lado, já estava atrasado. Ele se arrumou, se despediu de Carrie e seguiu para sua oficina. Não fica claro se a porta ficou aberta ou se Carrie tinha uma cópia da chave. Algum tempo depois, Dave recebeu uma mensagem um tanto estranha. Essa mensagem vinha de Carrie e perguntava se ele queria se mudar para a casa dela, ao qual ele respondeu que não. Carrie já tinha deixado claro que não estava à procura de um relacionamento sério, e enviar aquela pergunta era no mínimo estranho. Ao ler a resposta negativa de Dave, Carrie enviou uma série de mensagens agressivas para ele. Entre ofensas, ela encerrou o relacionamento, disse que o odiava e pediu para que ele nunca mais a procurasse. Aquele dilúvio de mensagens deixou Dave bastante confuso, mas como ele também não estava à procura de um relacionamento sério, apenas concordou. Ele sabia sobre as condições de saúde mental de Carrie e acreditou que essa mudança de comportamento tivesse sido influenciada por esses fatores. Dave voltou ao trabalho. Carrie não. Ela falhou em aparecer na empresa e o seu chefe tentou entrar em contato com ela, mas sem sucesso. Ela não atendeu a nenhuma das ligações naquele dia.
O rastro digital de Carrie mostrava que ela tinha feito login em sua página do Facebook pela manhã e desconectado às 6 horas e 42 minutos. Às 9 horas e 45 minutos, ela voltou a entrar em seu perfil, removeu Dave de sua lista de amigos e desconectou mais uma vez. Nessa época, o filho de Carrie estava morando com sua avó materna, Nancy, em Ohio. Essa mulher também recebeu uma enxurrada de mensagens estranhas. Nessas mensagens, Carrie dizia que tinha conseguido uma vaga de emprego no Kansas e que estava se mudando para lá. Ela disse que não saberia quando ou se voltaria algum dia. Ela também escreveu sobre ter encerrado o relacionamento com Dave e que possivelmente se internaria em uma clínica psiquiátrica. Essas mensagens deixaram sua mãe Nancy preocupada e ela tentou manter contato com a filha. Em breve, aconteceria um casamento de um dos membros daquela família e Carrie já estava convidada. Entretanto, ela nunca apareceu. Isso causou ainda mais estranheza em Nancy, que foi até a polícia. Carrie Farver foi dada como desaparecida, mas as autoridades ainda não poderiam fazer muita coisa. Ainda que de forma muito estranha, e não sendo reconhecida pelos familiares, Carrie ainda respondia às mensagens enviadas. Porém, ela não atendia ligações ou chamadas de vídeo. Esse foi um ponto de preocupação e que levou a polícia a emitir o cartaz de desaparecida. Carrie era adulta e tinha o direito de cortar comunicação com quem quisesse a qualquer momento. E como não havia indícios de crime, a polícia estava com as mãos atadas. Em casos assim, uma das estratégias da polícia é localizar o indivíduo e se certificar de que a pessoa não corre nenhum perigo. Garantindo o sigilo, os agentes são capazes de informar a família de que a pessoa está bem e que apenas não quer ser encontrada. Mas no caso de Carrie, isso não aconteceu. A polícia não foi capaz de localizá-la e a mãe de Carrie ficava mais desesperada a cada dia. Foi então que ela recebeu essa foto. Pedindo para que a deixassem em paz, ela disse que tinha vendido toda a sua mobília. Essa imagem deveria provar isso, mostrando que ela não estava mais em Omaha. Porém, ao invés de tranquilizar a mãe de Carrie, isso fez com que ela ficasse ainda mais preocupada. E nessa imagem, ela pôde ver para quem as coisas foram vendidas. Uma mulher de nome Shanna Liz Gollier. A assinatura foi levada até a polícia, que chegou à casa de Liz para uma conversa. Durante esse encontro, Liz alegou que não sabia sobre aquele cheque. Sua teoria era de que Carrie tivesse roubado seu talão no dia em que se encontraram na casa de Dave, quando Liz foi buscar suas coisas. E ele também continuava recebendo dezenas de mensagens de Carrie. Ela estava desaparecida ao mesmo tempo em que se fazia muito presente em mensagens e publicações na internet. A investigação chegou à casa de Dave, uma vez que ele foi o último a ter contato físico com Carrie. Ele foi levado ao interrogatório, apresentou seu histórico de conversas com a moça e foi liberado. E em seguida, o detetive responsável pelo caso também passou a receber mensagens de Carrie. Eu gostaria que você deixasse o Dave Krupa fora disso. Foi uma das mensagens enviadas ao agente, ao qual ele respondeu. Se você for encontrada ainda que em outro estado, será detida até que o caso seja resolvido. Carrie, por sua vez, respondeu. Eu não tenho nada para dizer. Eu só quero me afastar de uma pessoa que destruiu minha vida. Aquele comportamento já causava desconforto até mesmo na polícia. As mensagens eram enviadas por uma pessoa birrenta que poderia resolver o problema com uma simples visita à delegacia. Mas se negava a fazê-lo. O aparelho de Carrie continuava disparando mensagens para amigos, familiares e policiais, agora colocando a culpa do término do relacionamento em Liz. Ainda que Dave não tenha mantido contato com ela. E se a história já parecia estranha, agora ficaria ainda pior. No dia seguinte, Liz foi até a delegacia quando encontrou a frase prostituta de Dave pichada na sua garagem. E todas as evidências apontavam para Carrie. Para os agentes, aquela frase não apenas indicava vingança, como também sugeria que Carrie não tinha deixado o estado. As mensagens não pararam e agora soavam mais como ameaças do que qualquer outra coisa. Ela elogiava as roupas que Liz estava usando no momento, deixando claro que sabia sobre sua localização. Em certo momento, ela chegou a publicar em seu perfil do Facebook que Dave a tinha pedido em casamento, o que nunca aconteceu. De pessoa desaparecida, Carrie passou a ser vista como stalker. Ela enviava mensagens para Dave sobre o que ele estava assistindo na TV e sobre o que estava comendo. Com medo, ele compartilhou essas mensagens com a polícia. Liz também recebeu sua dose de ameaças, com mensagens que diziam que Carrie estava novamente em sua garagem. E para provar, enviava fotos estranhas que tirava do local. Toda aquela loucura já estava totalmente fora de controle. A vida de Dave e Liz estavam afundadas em caos,
e por consequência arrastou também a investigação. Para Liz, Carrie dizia que estava grávida e que teria uma família com Dave. Para ele, ela dizia que iria sequestrar Liz e dar um fim à sua vida, caso ele não aceitasse ficar com ela. Algumas dessas mensagens foram enviadas por e-mail e em um dos anexos, uma foto que supostamente seria Liz amarrada com uma corda. As mensagens de Carrie já poderiam ser consideradas criminosas e não pareciam com a mulher que todos conheciam. Dave ficou preocupado com a foto enviada por Carrie e resolveu entrar em contato com Liz para perguntar se ela estava bem. Ela respondeu que sim e eles voltaram a conversar. Certo dia, enquanto Dave estava visitando seus filhos, ele recebeu outro e-mail de Carrie. Eu estou na sua casa. Preciso quebrar uma janela para entrar? Momentos depois, Dave voltou para casa e encontrou uma das janelas quebradas. Porém, não havia ninguém na residência. O que parecia um roteiro de filme de terror assombrava Dave, que apenas tentava seguir sua vida. Em janeiro, completaram 2 meses desde a última vez que Carrie foi vista. E naquele dia, quando voltou para casa, Dave teve outra surpresa. O carro de Carrie estava parado ali perto. A polícia foi acionada, mas sem sinal da moça. O veículo foi recolhido para a perícia e apenas uma digital foi encontrada. Digital essa que não pertencia a Carrie. O acúmulo de mensagens e ameaças terminou por unir Dave e Liz novamente, e agora tinham um inimigo em comum. Eles voltaram a namorar e passaram as próximas semanas indo até a delegacia com novas mensagens e ameaças. O cartaz de pessoa desaparecida deu lugar ao mandado de prisão, e agora a polícia estava ativamente à procura de Carrie. Aquele caso já tinha ido longe demais e precisava ser solucionado. A investigação recolheu os aparelhos de Dave e Liz, e a perícia começou a trabalhar. No dia 18 de maio de 2013, Carrie fez a seguinte publicação em sua página no Facebook. Nessa mensagem, ela pede desculpas aos familiares pela preocupação, mas declara que está bem e que precisa de um tempo. Ela diz que é uma mulher adulta e que tem o direito de desaparecer. Os familiares de Carrie não reconheciam a jovem nessas mensagens e nem em suas ações. Ela nunca tinha agido assim e não parecia ter motivos suficientes para fazê-lo agora. Seu relacionamento com Dave era recente e ela jamais trocaria sua carreira por uma relação que, segundo ela mesma, não era séria. Em agosto de 2013, Liz e seus filhos estavam fora de casa e, quando voltaram, encontraram a casa em chamas. O incêndio destruiu o local e foi o responsável pela morte dos animais de estimação da família: 2 cães, um gato e uma cobra. O corpo de bombeiros foi capaz de controlar as chamas e a polícia isolou a área. Dave então recebeu um e-mail de Carrie que pegava para si a autoria daquele incêndio. A perícia trabalhou entre cinzas e móveis atrás de evidências, enquanto Liz se mudava com seus filhos para outra casa. Foi quando Max, o filho de Carrie, decidiu enviar uma mensagem para sua mãe. Essa mensagem era composta por 3 perguntas. Qual o meu nome do meio? Qual foi o nome do nosso primeiro cachorro? E quem foi o meu melhor amigo de infância? Carrie era muito ativa na internet e vivia enviando e respondendo mensagens. E de todas elas, essa foi a única lida, porém nunca respondida. Aquelas eram perguntas simples que tinham o óbvio objetivo de certificar de que quem estava respondendo era de fato Carrie. E o silêncio deu a certeza de que não era ela. Alguém estava se passando por Carrie, o que trazia mais perguntas do que respostas. Dave também estava se mudando, assim como Liz, por conta das ameaças. E o incêndio apenas fez acelerar o processo. Com o tempo, o relacionamento entre Dave e Liz esfriou e eles mal se comunicavam. As mensagens de Carrie também diminuíram em frequência e as coisas pareciam mais calmas. Até que Dave percebeu uma coisa. Durante todo esse processo, ele adquiriu uma pistola para se proteger. Arma essa que agora não estava mais lá. Em abril de 2015, o caso foi repassado para outra equipe, e 2 detetives tiveram que navegar por infinitas páginas de mensagens, e-mails e reclamações. Encontrar Carrie parecia uma tarefa impossível, e dias depois, Liz voltou à delegacia, desta vez para fazer uma reclamação contra Amy, a mãe dos filhos de Dave. Liz disse aos agentes que acreditava que era Amy quem estava se passando por Carrie. Segundo ela, a motivação seria ciúmes, uma tentativa de afastar Dave de Liz. Who's your ex-boyfriend? Dave Kuba. Dave Koopa? Roupa. That's your ex, and he has kids with Amy Flora.
not even 2 days after he broke up, his apartment was broken into and his gun was stolen. So I told the police officer I was kind of worried that since she had the key to his apartment, like I said, they only dated for 2 weeks, and I don't understand why a person would still be stalking him almost 3 years later. Carrie and Dave dated for 2 weeks? Mm-hmm. And she... Supposedly is the one stalking for three years. Wow. I would find it more reasonable to believe that his kid's mom is the Mas isso não foi tudo. No dia seguinte, Liz foi baleada. Naquela noite, a polícia foi acionada por conta de disparos de arma de fogo. Uma viatura chegou rapidamente ao local e Liz foi levada ao hospital. Ela foi baleada na coxa, o projétil atravessou sua perna e ela conseguiu sobreviver. Os agentes recolheram seu depoimento e Liz alegou que a responsável pelo disparo foi Amy. Acusada por tentativa de homicídio, ela recebeu os agentes em sua casa. Porém, um deles notou algo de estranho. O disparo tinha acontecido há pouco tempo atrás e Liz ainda estava no hospital. Antes de tocar a campainha, um dos policiais colocou a mão sobre o capô do carro de Amy e notou que ele estava frio, indicando que não tinha sido ligado recentemente. Desesperada, Amy negou ter efetuado aquele disparo e se colocou à disposição da polícia, que deixou o local. E antes que a viatura voltasse, os detetives receberam o resultado da perícia, referente aos aparelhos recolhidos de Liz e Dave. No celular da mulher, essa foto tinha sido apagada. Ela mostra o carro de Carrie estacionado próximo à casa de Dave. O problema é que essa foto foi tirada antes do veículo ser encontrado. A foto foi tirada em dezembro e o carro foi recolhido pela polícia em janeiro. Mas não para por aí. Entre os arquivos deletados, eles também encontraram esse vídeo intitulado Lugar de Traição do Marido. O vídeo mostra o local onde Dave morava e foi enviado ao YouTube pelo endereço IP de Liz. Da mesma forma, cada uma das mensagens e e-mails também levavam ao mesmo endereço. Liz usou um sistema de proxy para enviar os e-mails, como se fosse outro usuário, e de alguma forma tinha acesso ao celular de Carrie. Durante todo esse tempo, foi ela quem se passou por Carrie. A digital encontrada no carro da mulher também foi comparada com as de Liz, e o resultado foi positivo. Durante 3 anos, ela enviou ameaças para Dave e para si mesma. Se passou por Carrie para seus familiares e ateou fogo em sua própria casa, matando os animais de estimação de seus filhos. A polícia já suspeitava sobre a motivação, mas agora eles tinham uma preocupação ainda maior. Onde estava Carrie? There have been some remains that have been located. Okay. We're waiting on the lab results to make a positive ID, but the initial indication is that these remains are Carrie. Isso era mentira. A polícia já trabalhava com a ideia de Carrie estar morta, mas ainda não tinha encontrado nenhuma evidência que apontasse para isso, muito menos um corpo. Nos Estados Unidos, a polícia é autorizada a mentir para conseguir extrair informações, e essa foi a estratégia adotada pelo agente. E apenas para contexto, o procedimento padrão pede para que nenhuma arma de fogo esteja presente durante o interrogatório, salvo raras exceções. E esses também não são móveis normalmente vistos em salas de interrogatório. Enquanto para a maioria das pessoas isso pouco importa, esses são pontos que podem ser explorados pelo advogado de defesa no futuro, o que pode comprometer as informações obtidas durante este momento. Okay. She was with him for 12 years. And she still goes in and out of his life all the time. So. Yeah. So you think she could have been a person that did some of that stuff to you? I'm just saying, as another person who would be possessive of Dave, it would be her. So, I mean, I wouldn't put it past her. I'm thinking if she was bold enough to go and then shoot you, okay, she could easily be bold enough to have done something to Carrie. We had messages from her saying, hey, I did this or I did that, you know, I could easily start building that case. Right. If she made anything real threatening statements or inferred that she ever did anything to Carrie, because that's like gold to me if we had something like that. A polícia de fato não tinha mensagens de Amy confessando o crime. Isso porque ela nunca o fez. Liz, por outro lado, ficaria feliz em produzir essas mensagens, se isso a livrasse da prisão. E era exatamente isso que a polícia queria. Nesse momento, Liz ainda não sabe sobre o resultado da perícia. A polícia já tem o conhecimento de que foi ela quem enviou as ameaças, mas obviamente não compartilhou essa informação. Dizer que talvez tenha encontrado o corpo de Carrie poderia trazer alguma reação ou confissão por parte de Liz, o que não aconteceu.
Dias depois, quem começou a enviar e-mails estranhos foi Amy. Esses e-mails foram enviados para Liz, onde Amy alegava ter assassinado Carrie, exatamente como o detetive disse que queria. E durante um dos textos, ela dizia sobre a vítima ter uma tatuagem de símbolo yin yang na coxa esquerda. Aquilo parecia específico demais e os peritos voltaram ao carro de Carrie. O banco foi desmontado e eles encontraram vestígios de sangue. Uma comparação de DNA foi feita, revelando que aquela amostra pertencia a Carrie Lee Farver. A polícia já sabia que aquele e-mail não tinha sido enviado por Amy. Liz foi conduzida novamente para a delegacia, dessa vez algemada. What do you think happened to Carrie Farver? I don't know. I don't know if what Amy's saying is true. I don't know. Fingers pointing right at you. Then I'm done talking and I'm going to have my attorney. A partir do momento em que o sujeito pede por um advogado, o detetive fica impossibilitado de prosseguir com o interrogatório. Grande parte do trabalho inclui impedir que isso aconteça, mas em alguns casos é inevitável. Assim como também era inevitável que a polícia chegasse até a criminosa. Em 2016, Shanna Liz Goller foi presa, acusada de homicídio. Os agentes tinham fortes indícios de que Liz tinha assassinado Carrie, mas ainda precisavam encontrar o corpo. E até então, Liz continuava alegando inocência. Até que a perícia conseguiu colocar as mãos em outro aparelho eletrônico. Um tablet cedido por Dave. Ele tinha emprestado esse item para Liz no passado. O cartão de memória foi apagado, mas os arquivos foram recuperados. Entre eles, a foto de um pé. E a tatuagem era a mesma que Carrie carregava. A foto parecia pertencer a um conjunto de imagens de uma pessoa morta, e a polícia acredita que seja Carrie. Mesmo com tantas evidências, esse não foi um caso fácil. Provar que o sangue encontrado no veículo era de Carrie e provar que ele foi derramado por Liz no dia da morte da vítima eram coisas muito diferentes. Para a investigação, estava claro que Liz fez tudo aquilo por ciúmes. Ela queria ter Dave somente para ela, e Carrie estava no caminho. Após se passar pela mulher durante anos, ela ainda tentou incriminar a outra ex-namorada de Dave, Amy, para se livrar do crime enquanto se livrava também de outra ex-namorada. E no processo, foi capaz de disparar em sua própria perna com uma pistola roubada. Essa foi a versão entregue pela promotoria durante o julgamento, e todas as evidências apontavam para isso. Em 2017, Shanna Liz Goller foi julgada culpada por homicídio em primeiro grau e incêndio criminoso. Até hoje, o corpo de Carrie não foi encontrado. Liz foi condenada à prisão perpétua com um adicional de 20 anos em regime fechado pelo incêndio. Carrie Farver faleceu aos 37 anos de idade, de forma ainda desconhecida. Mergulhada no mundo da tecnologia, ela foi uma grande adição ao time de programação e peça fundamental em diversos projetos. Ela lutava contra a depressão e transtorno bipolar, enquanto tentava ajeitar a própria vida. Carrie deixou para trás um filho e familiares que durante anos acreditavam estar conversando com ela, quando na verdade ela já estava morta. Ela foi vítima de uma mulher ciumenta e possessiva, e fez tudo o que pôde para sustentar um relacionamento que nunca foi sério. E não conseguiu. Hoje, aos 48 anos de idade, Shanna Liz Goller encontra-se encarcerada no Centro Correcional Feminino de Nebraska, onde deve permanecer pelo resto de sua vida.